Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Um prazer enorme em conhecê-los, em estar com vocês que já me conhecem. Marcelo Paes Barreto, aqui no nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESIEL. Jurídico porque tudo saído de Deus são leis seríssimas. E as leis são a ligação entre o Criador e nós. A lei de justiça, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, a lei de que todos vão pagar pelos erros, de que todos podem voltar como alunos reprovados e estudar para se endireitarem de vez e caminharem para a perfeição pelos seus próprios esforços. Todos os nossos estudos não são palestras, não são sermões, são aulas em livros seguros, que estão sempre à disposição no Instagram, no meu Instagram, no Facebook e no YouTube. Já temos mais de 600 aulas de estudos à disposição de todos os senhores. Isso que é religião. Religião é estudar para você ter os instrumentos da sabedoria para com coragem fazer as suas correções. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a dor. E a dor está ensinada nos evangelhos de Jesus e principalmente nas obras básicas do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Aqui ainda faltou o Livro dos Médiuns. Nesses 5 livros, nós encontramos toda a explicação científica, filosófica, profunda, para entendermos as leis de Deus e darmos início à nossa reforma íntima, para chegarmos à perfeição. Isso é religião, através das reformas nos aproximarmos do nosso Criador. É uma religião seríssima, que completa o cristianismo. Aqui está o cristianismo completo, mas precisa ser estudado de 1 a 4 horas todo dia, e os livros na sequência. Vamos pegar um trecho desse livro, Até o Fim dos Tempos, Amélia Rodrigues Espírito, Divaldo Franco, o médium que psicografou. O arrebentar de cores e a explosão de perfumes balsamizavam o ar, oferecendo poentes em ouro, por onde bailando passavam as esvoaçantes nuvens garças, demandando regiões longínquas. O lago tranquilo refletia nas águas límpidas e transparentes as embarcações que se engravam ligeiras, de velas enfunadas sob o sopro dos ventos generosos. Herodes fazia pouco havia silenciado a voz do João Batista na sua fortaleza da árida Pérea. Concomitantemente, a balada envolvente da Boa Nova comovia aquelas massas humildes e sofridas que acorriam às pregações. As notícias, a falta de renovação moral das criaturas respondia, como até hoje, a falta de renovação moral das criaturas, como até hoje, pelo acúmulo das enfermidades e aflições.
Incansável e bom, Jesus atendia os infelizes, admoestando-os a que mudassem de atitude. Mudassem de atitude. Esse é o apelo que Jesus fez a todos. Por isso eu estou vindo aqui, para eu ser o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Ou seja, todos deveriam estudar as obras trazidas por eles, os ensinamentos, os conselhos, e empreender em si as suas reformas. É isso que é religião. Não adianta nós queremos fazer o sensacionalismo mediúnico, escrever livros que não têm nenhum conteúdo, só querem vender livros. Vamos estudar, isso é que é verdade, como o aluno faz. O aluno, ele tem que estudar no colégio todo dia e estudar em casa para ser um grande profissional, um bom profissional. Incansável e bom, Jesus atendia os infelizes, admoestando-os a que mudassem de atitude em relação ao comportamento, abrindo-se ao amor e a Deus. Numa noite adornada de estrelas, depois das fadigas do dia estuante de beleza, o mestre meditava defronte do mar, em Cafarnaum, na casa de Simão, quando o amigo que lhe acompanhava o silêncio, tendo a mente ardente de interrogações, endereçou-lhe algumas dúvidas, pedindo esclarecimentos. Senhor, eu gostaria de entender por que a dor chibateia com tanta força o dorso das criaturas. O tema de hoje é as dores, os sofrimentos. E foi isso que Simão Pedro perguntou a Jesus. Para onde direcionamos o olhar? Disse Simão Pedro. Defrontamos a miséria, a enfermidade, as agonias e a morte ceifando as vidas. Mesmo nos lares abastados, o sofrimento faz residência, ferindo os mais delicados sentimentos e dilacerando as mais caras aspirações. É isso que está faltando às criaturas observarem. Quem não sofre? Sofre a princesa, a rainha, o príncipe, o empregado dela. Todos nós temos as nossas cruzes, ou seja, conosco mesmo, doenças terríveis às vezes. A cor da pele, a surdez, a cegueira, parentes difíceis, problemas seríssimos no emprego, na sociedade, a pobreza, a carência e também nas riquezas. Mesmo nos lares abastados, o sofrimento faz residência, ferindo os mais delicados sentimentos e dilacerando as mais caras aspirações. Silenciou por um pouco, para logo prosseguir organizando as reflexões. Pedro, pessoas laboriosas dedicam-se à produção das coisas corretas e não progridem, enquanto outras, desonestas e menos cruéis, e mesmo cruéis, prosperam a olhos vistos. Tenho amigos que se empenham pelo ganha-pão honrado, amargando dificuldades e carências sem nome. Como entender-se o magnânimo amor de nosso Pai nessas situações? Simão, inquiriu o Mestre Jesus, como se comporta o pai responsável cujos filhos desobedientes não lhe seguem as orientações? Repreende-os, Senhor, redarguiu o pescador interessado. E se, apesar das advertências,
os mesmos permanecem inconsequentes. Aplica-lhes corretivos mais severos, a fim de os ajudar. Respondestes bem, Simão. Nosso Pai a todos criou para a conquista da felicidade espiritual e eterna. A estância na terra é transitória, como oportunidade de realizar-se uma saudável aprendizagem para a posterior aplicação do conhecimento. A vida real, Simão Pedro, é a do espírito, enquanto que o corpo é uma roupagem transitória, com finalidade específica. 2 pontos. Facultar o desenvolvimento moral no convívio com as demais criaturas. Então nós temos que saber cuidar do corpo, mas principalmente cuidar do espírito. Temos que estudar para saber quais são as nossas tarefas naquela encarnação ou nessa encarnação. Ninguém vem para cá sem tarefas, sem missões a serem cumpridas. Consigo mesmo, reestudando tudo como aluno reprovado, retificando os erros feitos em outras encarnações, ressarcindo os danos causados. Às vezes você vai conviver com uma pessoa difícil na família durante 50 anos. Às vezes todo dia a pessoa te dá uma furadinha de alfinete. E você está treinando a paciência, a tolerância, o perdão, a reconciliação e procurando sempre fazer o bem. Em vez de retribuir com outra alfinetada, você está sempre procurando ajudar aquela criatura, nem que seja pelo silêncio, a também se corrigir. A vida real é a do espírito, enquanto que o corpo é uma roupagem transitória com finalidade específica. 2 pontos. Facultar o desenvolvimento moral no convívio com as demais criaturas. Quando saudáveis, atiram-se pelos sórdidos labirintos do prazer insano, assumindo comportamentos desvairados. Nós vemos muito isso na política, nas amizades que nós escolhemos sem nenhum pudor, nas religiões que nós ouvimos qualquer um falando e compramos qualquer livro. E vamos quebrando a cara. E o tempo está passando. E a culpa é nossa, porque estamos matando o tempo com a ignorância que reina dentro de nós. Quando utilizam-se dos recursos valiosos que lhes são concedidos para o uso extravagante e abusivo do prazer corporal. Olha só, o corpo sendo usado para bebida, para as drogas, para o sexo desorganizado, para bater nos outros, para incentivar as invasões, para incentivar as moradias nas portas dos quartéis, para fazer desrespeitar as leis, para não tomar vacinas, produto da ciência que Deus nos deu. Ou seja, nós estamos sempre agredindo as leis de Deus. Aí ele diz, afligindo o próximo em alucinada correria pelas satisfações vis, incessantes e perturbadoras. Quantos que queríamos há pouco tempo a ditadura de volta, o estado de exceção ao estado do direito. Queríamos matar os irmãos, explodir caminhões nos aeroportos para matar as pessoas, e a maioria inocentes. Queríamos destruir uma sociedade que estamos há 500 anos lutando para edificá-la com seriedade, como estamos fazendo a partir de 88,
de 1988, com a Constituição maravilhosa da República Federativa do Brasil. Fez breve pausa e olhou o velário da noite, ornada de brilhantes estrelares, e prosseguiu, Jesus ensinando. Por amor, o Pai faculta-lhes prosseguir sob chuvas de ácido e calhaus que acumulam sobre as próprias cabeças, experimentando as consequências da insensatez. Ao invés de tratar-se de punição, é saudável ensinamento. É saudável ensinamento de amor, convocando os causetas à reparação, à reflexão, ao trabalho de autodepuração. Ninguém é convocado ao sofrimento sem uma anterior causa justa. É aí o estudo da ciência espírita, da filosofia e da religião espírita, que ocorre, porém, com o ser humano nessas circunstâncias. Podendo aproveitar as lições para reequilíbrio, atiram-se nos abismos da rebeldia, blasfemam, ameaçam, vociferam, mais complicando o quadro das próprias dores. A maioria incentivando a sociedade a fazer coisa errada. É suicídio indireto de muitas criaturas e desses próprios indivíduos. Nós estamos, às vezes, a maioria, seguindo criaturas que falam pelo celular, pela internet, coisas terríveis. Tem pessoas de religião falando coisas terríveis. Não sabem responder às coisas de Deus, porque não estudaram como deveriam estudar. Militares, pessoas que estudaram, famílias fazendo passeatas pela desordem. Cada qual é, portanto, responsável pelo que lhe sucede, em razão da justiça das soberanas leis de Deus. Após ligeiro silêncio, para facultar ao discípulo absorver o conteúdo do ensinamento, continuou Jesus. Quando arrojamos algo para cima, inevitavelmente retorna. Assim também os pensamentos, palavras e atos que são direcionados à vida. Eles volvem com as cargas emocionais ampliadas, após serem atirados para a frente. O Pai generoso compreende a rebeldia dos filhos em aprendizado e concede-lhes o livre-arbítrio, para que se sintam responsáveis pelas existência. Todavia, a qualquer ação sempre corresponde uma reação equivalente. Cessada a oportunidade de opção, se foi mal aproveitada, é aplicado no infrator o necessário corretivo, a fim de evitar-lhe danos mais graves na conduta. É por isso que nós precisamos estudar o capítulo 5, o Evangelho segundo o Espiritismo todinho, aonde vai ser explicado o porquê das dores e das expiações, o porquê vamos nascer com dores terríveis, com doenças graves, com a carência financeira ou a opulência financeira, mas com terríveis compromissos para fazermos as retificações, estudando as leis, sabendo seguir os seus ditames, utilizando esses ensinamentos corajosamente para a nossa reforma íntima, nos tornando um filho realmente de Deus, aprendendo a só agir de acordo com seus ensinamentos para subirmos os degraus da perfeição, sem escorregadões, sem quebrar as pernas, sem arrumar outras dívidas, como a maioria de nós está arrumando. São felizes, Simão,
aqueles que se encontram em correção libertadora, aqueles que aceitam as correções, porque sabem que elas são necessárias para ele, não se desesperam, não se suicidam, não praticam essas loucuras que nós estamos vendo aí nas religiões e nas políticas. Pessoas gastando um tempo nas religiões para chamar espírito, para fazer sensacionalismo, em vez de estudarmos para incentivar essas criaturas a se reformarem e a buscar a saúde pela conduta correta diante das leis de Deus e das leis dos homens. A existência terrena tida como feliz, isto é, sem preocupações financeiras, sem problemas sociais, com saúde perfeita, não representa muito para quem o desfruta, mas concessão divina para ser utilizada, delineando as futuras experiências iluminativas. Desse modo, quem a malbarata retorna em escassez. Aquele que a perverte volve excruciado pela sua ausência. Todo e qualquer que a corrompe pelo uso indevido refaz o caminho, recolhendo os calhaus e os espinhos que deixou em abundância. Ninguém escapa da lei de justiça, da lei de causa e efeito, da lei da reencarnação. Ninguém escapa das leis criadas por Deus, que estão nos evangelhos de Jesus, nas obras básicas do Espiritismo. Mas temos que estudá-los de 1 a 4 horas por dia, todo dia, e irmos aproveitando os ensinamentos seguros para a nossa reforma íntima, para enfrentarmos as nossas dores sem desesperos, sabendo que elas vão terminar se soubermos passar por elas. É igual o aluno reprovado. Ele vai ficar mais um ano estudando, mas se ele souber ter paciência, coragem para estudar tudo de novo e aprender de verdade, ele se torna livre da reprovação. O sofrimento é bênção que o Pai oferece aos seus eleitos, a fim de que não se percam, tornando-se escolhidos. Bem sei que no atual estágio da evolução humana, considera-se a felicidade como sendo a ausência de problemas e a alegria na condição de falta de preocupações, fruto da ignorância, tudo errado. Mas o reino dos céus é diferente das conjunturas humanas, começando nas fronteiras do comportamento terrestre. É isto que a doutrina espírita vem mostrar para nós. É por isso que nós temos que estudar, saber como funciona o mecanismo da lei da reencarnação, da lei de justiça, da lei de causa e efeito. O tempo que nós vamos passar aqui, o nascimento, aonde vamos nascer, quais as dores, quais as expiações, como vamos ter que reaprender isso tudo, como nos endireitar e começarmos como alunos responsáveis a seguir os caminhos corretos, criados por Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, cuja matéria está aqui nesse quadro, para estudarmos de 1 a 4 horas todo dia, na sequência, e podermos começar por nós a reforma íntima, a reforma moral, e poder também, depois disso, passar isso para os nossos irmãos, aprendendo a ser irmão, aprendendo a viver em humanidade, numa profunda fraternidade, num profundo respeito às leis de todos, aos arbítrios de todos. Isso é o mundo jurídico divino. Por isso precisamos estudar para entendermos como funciona a dinâmica criada por Deus. O nosso Criador,
que nos criou simples e ignorantes, sem saber, mas com todas as faculdades para chegarmos à perfeição. E Jesus é o nosso mestre, nosso orientador divino. Toda a sua obra está aqui, nesse livro, organizado pelos espíritos superiores de forma pedagógica divina. Todas as religiões podem seguir, estudar e seguir. De 1 a 4 horas por dia, lendo 2, 4, 6 vezes numa encarnação, a fim de tirar daqui o mel do conhecimento, para que o conhecimento ajude a nós a nos dirigir para o bem, a reconstruirmos um homem e uma mulher de verdade, respeitadora de todos os direitos, de todos os deveres, tratando a nós e a todos os seres como irmãos e procurando trabalhar por uma sociedade de paz, de progresso responsável, de harmonia, onde todos possam usufruir dos direitos divinos que estão criados nesse planeta escola à disposição de todos. Um grande fraternal abraço, muito obrigado pela atenção. O objetivo do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel é fomentar o estudo para que você se torne um aluno responsável, um aluno empreendedor da sua própria reforma, da sua renovação espiritual e construindo o seu futuro no caminho seguro, ensinado por Deus e pelo seu Filho mais bem preparado, Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção, fraternal abraço. Estamos à disposição de todos no Instagram, no YouTube e no Facebook. Marcelo Paes Barreto, fraternal abraço a todos os senhores, as senhoras e aos jovens.